Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais da sua vida, com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado. A trilha sonora da sua vida apresenta agora mais um campeão de audiência. Muito bem, minha gente, eu vou fazer a resenha de hoje baseado numa notícia que já está circulando há algum tempo, que a maioria dos ouvintes já deve ter escutado, sabido, e que nós vamos fazer um comentário rápido agora, que na verdade é muito mais um mote do que o motivo em si do nosso bate-papo. Ford anuncia fim da produção no Brasil e fechamento de fábricas. A decisão afeta as fábricas de Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, e Horizonte, no Ceará. Mas a montadora segue com vendas de carros e assistência técnica no Brasil. O destino dos mais de 6 mil funcionários e da estrutura das 3 fábricas ainda é indefinido. Muito bem, por que eu pedi para começarmos o nosso bate-papo com esta notícia, essa lamentável notícia? Porque esta lamentável notícia, ela pode não ser, como efetivamente não é, uma notícia isolada no sentido da nossa economia nacional. Ainda que isso esteja acontecendo pontualmente na Ford, o que mais me causou estranheza e preocupação foi que em anunciando o fim da operação aqui no Brasil, as ações da Ford nos Estados Unidos subiram. Ué, mas como assim? Como é que uma indústria, uma montadora do tamanho da Ford anuncia que vai reduzir a operação, fechando 3 plantas de produção, consegue ter ao mesmo tempo valorização de suas ações na Bolsa de Valores de Nova York? Isso é simples de explicar. De certa forma, os investidores da indústria entendem que a manutenção da estrutura de produção no Brasil é prejudicial à empresa, é prejudicial ao negócio da montadora. Não vale a pena manter a operação no Brasil, é o que está sendo dito com a valorização das ações concomitantes ao anúncio de redução da operação, o fim da operação da produção de automóveis no Brasil. Vocês devem lembrar que há alguns dias, não faz talvez nem uma semana, anunciamos aqui a criação da 4ª maior montadora do mundo, que é mais uma junção, mais uma fusão da Fiat com a PSA. Para quem entende melhor as marcas do carro, né? É a Fiat com a Peugeot, a Fiat Chrysler, a FCA com a PSA, a Fiat com a Peugeot. O fato da montadora ser criada como a 4ª maior montadora do mundo e incorporar 14 marcas fez com que as ações dessas empresas explodissem. Explodiram porque elas tiveram ganho de capacidade de produção e de ganho de escala, com promessa de redução de despesas. Na Ford, ao anunciar a redução da produção no Brasil, o que os investidores viram foi um ganho efetivo no custo de produção. O que significa dizer, no final das contas, de que o custo Brasil para as indústrias não está valendo a pena. O custo Brasil não está valendo a pena. Produzir no Brasil não está valendo a pena. Tanto é verdade que eles não estão saindo do Brasil como mercado de venda.
está muito claro aqui na matéria e em todas as informações que foram dadas, a Ford continuará comercializando seus veículos no Brasil e também manterá suas assistências técnicas. O que ela não vai manter é a produção, que no caso das 3 fábricas que nós falamos aqui, de Camaçari, de Taubaté e de Horizonte, significa dizer o fim do posto de trabalho para 6.000 funcionários. Mas nós não estamos preocupados só com esses 6.000 funcionários, também, claro, mas também com eles, mas indiretamente com tantos outros funcionários de tantas outras empresas, cuja produção no Brasil também pode estar com sérias dificuldades, não por conta da dificuldade na produção, mas por não ser vantajoso. A minha preocupação maior, minha gente, é o que isso apresenta para os investidores internacionais, de que não vale a pena investir no Brasil. Isso é uma preocupação muito grande. E quando eles têm a sensação de que não vale a pena produzir no Brasil, entendam uma coisa: não é uma decisão circunstancial. Não ficou ruim manter uma estrutura no Brasil de 2 anos para cá. Isso é muito importante entender isso. Tem muita gente que eu já vi aqui postar, já colocou a culpa no Bolsonaro e tal. Não que não tenha culpa, tem também, claro que tem culpa também, né? Mas não é só o Bolsonaro, não foi nesses 2 anos pra cá que ficou ruim, é uma condição que vai se expandindo, que vai crescendo, que vai chegando ao seu ápice. O ápice chegou agora, mas a realidade que a montadora vai percebendo e que seus investidores vão percebendo, isso vem com o tempo, isso vem amadurecendo. E esta maturidade de concepção de que não vale a pena produzir no Brasil me assusta, porque pode tendenciar ou querer dizer que também outras empresas têm a mesma visão, a mesma percepção e as mesmas preocupações em relação ao dinheiro que é investido no Brasil para a produção. Se isso for verdade, a geração de emprego e renda no Brasil, através de postos de trabalho como esses, podem estar ameaçados. Não faz muito tempo, o próprio presidente da República, numa frase que, lógico, a gente entende que não foi exatamente o que eu vou dizer agora, mas ele disse que o Brasil estava quebrado. Ele estava se referindo, lógico, à questão fiscal. Mas a ambiência de mal-estar econômico, de dificuldade de realizar a economia, de fazer a roda girar dentro do Brasil, pode ser uma realidade muito preocupante e que precisa ser observado, porque se eu digo que vale a pena manter vendendo os meus produtos num determinado país, num determinado mercado, esse mercado me interessa, esse mercado me agrada, as vendas feitas nesse mercado me são favoráveis, vale a pena vender para este mercado, mas não vale produzir dentro do ambiente, dentro dos muros deste mercado. Isso é um esvaziamento produtivo e industrial pesado e perigoso, porque não está compensando produzir no Brasil. Isso é uma demonstração de que todas as circunstâncias, toda a realidade que envolve a produção não compensa. Estou falando desde custo de dinheiro empregado, que passa por custo de mão de obra, custo de material, risco político, risco financeiro e olha, tanta coisa que envolve essa percepção, essa conclusão de que não vale a pena produzir no Brasil. Tem tanta coisa junto que não é feito num governo. Isso é feito historicamente por um governo, por 2 governos, por 3 governos, por presidência da República, por executivo, por legislativo e por judiciário. O país está se tornando inviável. Essa é a conclusão mais triste. O Brasil está se tornando inviável para grandes produtores.
E isso preocupa tanto nos investimentos de diretos quanto os indiretos, passando pelos de curto, médio e longo prazo. O que é que estamos fazendo com esta nação? O que é que suas excelências estão fazendo com o país? Por que que esta ambiência de incerteza, por que que essa ambiência de instabilidade não consegue fazer com que investidores se sintam à vontade e encorajados a investirem no Brasil? Essa é a pergunta que você tem que fazer ao seu deputado que você elegeu, ao seu presidente que você elegeu, aos seus senadores que você elegeu, a quem comanda esse país. O que vocês estão fazendo para tornar o Brasil inviável? Porque não querer investir aqui é demonstração clara de que o Brasil se tornou desfavorável. E quem causou isso foram suas excelências, que continuam emporcalhando esta nação.